Olá pessoal, no vídeo de hoje falaremos sobre oscilações harmônicas em um circuito RLC. Bem, o nosso grupo é eu, o Alan Melo, Ana Carolina e Caroline Fernanda. Bem, um circuito RLC possui três componentes básicos, sendo eles a resistência, dada em ohms, a indutância, dada em Henry, e a capacitância, dada em Farad. Bem, utilizaremos os seguintes valores, para o experimento. Uma indutância de 10 mH, uma capacitância de 100 microfarad e uma resistência variando de 1 até 50 ohms. Bem, uma EDO de segunda ordem, ela obedece à equação acima, onde A, B e C são números reais constantes, onde A está multiplicando a segunda derivada de y, B multiplica a primeira derivada de y e C multiplica y, e sendo igual a uma função que seria o fator forçante. No circuito RLC é demonstrada pela seguinte equação, onde L é a indutância, multiplicando a segunda derivada, mais a resistência multiplicando a primeira derivada, e mais 1 sobre a capacitância multiplicando a própria carga, sendo igual a um fator forçante, que seria, nesse caso do circuito, a tensão. Agora, dividimos a equação toda por L, para facilitar os nossos cálculos. E logo após, substituímos o R sobre L por 2 alfa e 1 sobre LC por ômega ao quadrado. Isso nada mais do que é uma simplificação dos cálculos, pois que teremos que fazer a seguir. A equação fica a segunda derivada da carga, mais 2 alfa, a primeira derivada da carga, mais ômega ao quadrado vezes a carga, igual ao fator forçante. Certo? Bem, vamos analisar agora as EDOs homogêneas. Ou seja, que não tem fator forçante, né? Não vai ter nenhuma fonte de tensão, uma fonte de sinal interrompendo o circuito RLC. A gente pode observar que a equação número 4 ela é uma equação de segundo grau, ou seja, a gente consegue encontrar as raízes dela e para obter os resultados, certo? Então a gente vai ter basicamente três casos, e cada caso que eu for comentando, eu logo em seguida já vou mostrar o nosso esquema no programa Multisim, que é de análise de circuito, certo? Então tá, a gente terá três resultados possíveis, né, para essa EDO, onde o primeiro é se alfa ao quadrado for maior do que ômega ao quadrado, ela será uma super amortecida, ou seja, a resistência deverá ser maior do que 20 ohms. Então está aqui o nosso circuito, eu vou explicar basicamente como que ele é, né, certo? Aqui a gente tem uma fonte de tensão de 12 volts, somente para, ela só serve para carregar o capacitor que se encontra logo aqui, certo? A gente tem uma indutância de 10 mH aqui, certo? Um osciloscópio que está em paralelo com todos os resistores aqui. A gente fez eles para todos, né? A gente tem as chaves aqui para abrir e fechar para cada caso que a gente for analisar, certo? Então, como a gente vai analisar esse primeiro caso, a resistência é maior do que 20 ohms, certo? Sendo 40 ohms, a gente colocou. O circuito está fechado aqui. Então, eu vou abrir aqui o osciloscópio, deixar ele aqui do lado, e vou fazer a simulação aqui. Bem, quando fazemos simulação, né, a fonte de 12 volts está carregando o capacitor, certo? E quando eu apertar, mudar aqui a chave seccionadora, vocês vão ver um tipo de onda ali, certo? Deixa eu parar aqui o circuito, onde você consegue ver a onda sendo amortecida, né? Que é o caso do super amortecida, né? Ele tem um pico aqui e começa a tender a zero, certo? Bem, o segundo caso, ele será se
alfa ao quadrado for menor do que ômega ao quadrado, ou seja, será um subamortecido e a resistência deverá ser menor do que 20 ohms. Reparem que se alfa ao quadrado for menor do que ômega ao quadrado, isso gerará um número imaginário, pois a parcela ali dentro da raiz ela será negativa, certo? Então vamos lá ao seguinte caso. Bem, o circuito está aqui, né? Certo? A chave está fechada para carregar o capacitor e aqui utilizando a resistência de 1 ohm. Ok? Vamos começar aqui a simulação, certo? Então, carregando o capacitor, e quando eu abrir a chave ali, a gente pode reparar que houve um outro tipo de onda, né? No qual ele, vamos ver aqui mais próximo, ele está mantendo, né? E quando eu abro a chave, ele começa a fazer esse tipo de onda, tendendo sempre a zero, sendo subamortecido, certo? Vou colocar aqui para o lado, vou mostrar para vocês, certo? Se eu deixasse mais tempo ligado, ele ia manter uma linha reta dele depois, certo? E o terceiro e último caso de uma EDO homogênea é se alfa ao quadrado for igual a ômega ao quadrado. Isso nos gerará um criticamente amortecido e a gente vai ter que utilizar uma resistência de 20 ohms. Vamos lá ver o terceiro e último caso de uma EDO homogênea. Agora, fechando essa chave, né, utilizando apenas o resistor de 20 ohms, vamos fazer a simulação aqui. O começo é sempre igual dos três, e a partir do momento eu vou abrindo a chave, a gente tem deixa eu pegar aqui um gráfico, a gente tem um criticamente amortecido. Você pode reparar, comparando com o primeiro caso, essa onda aqui ela vai mais rápido a zero. A outra ela ia até um certo pico e demorava um pouquinho mais para chegar a zero. Essa daqui ela é mais direta, se for reparar, ela tem um formato mais rápido, a tendência dela. E aqui nós temos as soluções, né? Para super amortecida, nós temos que QDT será igual a C1 vezes Z elevado a Q1 vezes T, mais C2 elevado a Q2 vezes T. Na subamortecida, que é o caso quando temos uma raiz imaginária, certo? Alfa será a parte real dessa expressão, certo? Onde que Q é igual a menos alfa mais ou menos raiz quadrada de alfa ao quadrado menos ômega ao quadrado. Então a parte real dessa solução ela será o alfa, e a parte imaginária da solução, ou seja, o valor que nós encontrarmos ali dentro da raiz que for imaginário, aí será o beta. Então nós teremos que QDT é igual a E elevado a alfa vezes T, e isso tudo multiplicando C1 cosseno de beta T mais C2 seno de beta T. E o último caso, criticamente amortecido, né? Que será QDT igual a C1 vezes Z elevado a Q vezes T mais C2 T E elevado a QDT, certo? Então, serão esses três soluções para EDO, né, basicamente, e os três casos a gente demonstrou as suas respectivas ondas, certo? E agora vamos analisar a EDO não homogênea, que, ou seja, vai ter um fator forçante, nada mais que é a fonte de tensão, a fonte de sinal que vai estar interrompendo esse circuito, certo? Então vamos para o seguinte caso. Bem, aqui no circuito, certo? Estaremos trabalhando com um osciloscópio, né, para ver como que vai ficar a onda. Ele está ligado ao resistor para ver a onda do resistor, como que ela vai ficar, certo? E está ligado também no próprio fonte de sinal, que ela vai nos fornecer os respectivos sinais, né? Esse daqui
esse daqui, esse elemento aqui do circuito, ele será o fator forçante que entrará no nosso circuito, certo? Então, basicamente, vamos deixar a chave aqui aberta, certo? Deixa eu abrir aqui o osciloscópio. Vamos começar com a forma de onda senoidal, certo? E vamos ver como que isso daqui vai se comportar. Ó, podemos observar que a linha vermelha é o sinal que tem a oscilação que o resistor está girando. E a azul é o que o próprio osciloscópio está... O osciloscópio não, a fonte de sinal está girando, certo? Então quando eu abro, fecho a chave, nós podemos ver ali, deixa eu parar aqui o circuito e abrir o gráfico. Nós podemos ver aqui, ó, que há o sinal estava mantendo, né, aqui, normal, da fonte de sinal. Quando a gente fecha a chave, ele tem o amortecimento dele e começa a onda ficar meio que tender ao o fator forçante, certo? Bem, mas vamos também alterar, né? Vamos colocar outros tipos de sinais. Deixa eu mudar para esse tipo de sinal aqui e vamos ver como que a onda do resistor vai se comportar. Parar aqui e começar, certo? Que mostra o tipo da onda da fonte de sinal. Quando eu fecho a chave, olha, ele há uma diferença, certo? Sempre ele fica dando essa variação conforme o sinal vai mudando. Analisando aqui no gráfico, né, nós temos um pico, que é aquele, nesse caso de 20 ohms, é criticamente amortecido, né? Nós podemos ver aqui rapidamente, né? E ela mantém, meio que tentando manter o sinal da onda. Mas como ela fica variando, né? Então ele acaba gerando esse tipo de sinal, certo? E temos mais um caso, né? Com esse tipo de sinal, certo? Vou fazer aqui a mesma coisa. Então, o sinal vai aparecer aqui, ó, dá uma variação brusca, certo? E quando eu fechar aqui a chave, ó, ele vai ficar, o resistor fica variando nesse tipo de sinal, certo? Um sinal bem interessante de se analisar, né? Conforme a muda, né, bruscamente, também há vários pontos críticos, né, que o próprio resistor acaba proporcionando. Aqui a gente pode observar nisso, certo? E nós temos mais um caso que é o caso do sem amortecimento, né, que é um caso impossível de fazer na vida real, né, certo? Só com simuladores, onde a resistência do circuito é igual a zero, ou seja, ela o sinal dela vai ficar variando é, constante, ela vai parecer que é até uma fonte, certo? E ele vai se estendendo assim até não há perda, né? Não há perda de cargas. Bem, nosso vídeo era para apresentar essa PS, né, certo? Espero que todos tenham entendido e até mais.